Amém. Aleluia. Levante suas mãos até aqui. Vamos entregar essa oferta. Amém. Senhor, meu Pai, mais uma vez, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de ofertar. Não apenas espécie, Pai, mas o nosso tempo, a nossa vida, Pai, o nosso coração, Senhor. Senhor, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, tudo, ó Pai, crendo que o Senhor é dono de tudo. Crendo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, conduz todas as coisas, Pai. Então, ó Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa vir, ó Pai, na vida dos seus filhos, ó Pai, derramando da paz, da bênção, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que eles também possam entender, ó Pai, em nome de Jesus, o quão importante é ser participante na sua casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Hoje nós vamos falar sobre algo muito legal, muito interessante. E eu creio que o Senhor preparou esse tempo para você. Se você olhar ao seu redor, não tem nenhum visitante, não tem ninguém que é novo convertido. E hoje a gente vai falar sobre um assunto sobre vida espiritual, sobre algo que é muito importante na vida de aquele que já caminha com Cristo há um bom tempo. Porque aquele que é novo convertido, ele tem aquela chama que, nossa, aquele fogo que só vem do Senhor, mas aquele que não digo velho convertido, mas aquele que já está um tempo maior, muitas vezes pode até se esfriar no caminhar. Por caminhar com Deus se torna algo rotineiro, algo que você faz sempre. Ah, não, eu vou lá no culto no domingo, vou lá no culto na quinta-feira. Mas é sobre isso, amém? E antes de começar, eu quero fazer algo diferente um pouquinho. Nós vamos orar sim, mas eu queria que vocês todos se colocassem de pé, amém? Hoje é um culto, não é um culto de oração na quinta-feira. Porém, todavia, o Senhor faz da forma que Ele quiser. Então, eu queria que vocês fechassem os seus olhos. Apaga a luz para mim, pastor, por favor. Fechasse os seus olhos e agora, nesse momento, batalhasse realmente. Todos aqui creiam no Espírito Santo, creiam que Deus faz. Então, nesse momento, eu quero que vocês orem. Orem com fervor. Coloque a sua vida em oração agora, para que nada venha te atrapalhar de ouvir, para que nada venha atrapalhar você de receber. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos em Tua presença agora, Pai. Senhor, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai. Senhor, ó Pai, venha sobre este lugar, ó Pai. Com a sua chama, com o seu fogo, ó Pai. Senhor, ó Pai, que nada possa impedir o Teu agir neste lugar, Pai. Senhor, ó Pai, que nada possa ser um empecilho do Senhor falar neste lugar, Pai. Senhor, ó Pai, nós já repreendemos, ó Pai, que já caia por terra, ó Pai, tudo aquilo que venha desviar, toda ave de rapina, tudo aquilo que venha tentar roubar a Tua palavra de Ti, Pai. Então, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ter a direção em Ti, ó Pai, que possamos ser conduzidos pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, venha sim sobre este lugar, ó Pai. Venha ministrar, venha falar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Venha nos quebrantar, ó Pai. E que nada, Pai, possa vir nos atrapalhar de receber, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Pai, em nome de Jesus, venha, ó Pai, se movimentando, ó Pai. Falando, ó Pai, no tete a tete com cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nada possa vir roubar a Tua presença de nós, ó Pai. Senhor, ó Pai, né, o Senhor possa vir se movimentar em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Pai. Fale, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Haja uma transformação completa em nós, Pai. Nos remexa mesmo, nos balance as nossas estruturas, Pai, para que nós possamos voltar a ser alinhados à Tua presença, aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos caminhar segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer, segundo aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sim, ó Pai, Senhor, ó Pai, se eu possa falar, ó Pai, neste lugar, ó Pai, que não seja eu, mas seja o Senhor falando, ó Pai, em nome de Jesus, ministrando, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, assim como as pessoas vão receber, que eu também possa ser ministrado, ó Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Agora você pode se assentar, crendo que nada vai te roubar, nada vai te atrapalhar daquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite.
Amém? Vamos abrir então. Pode ligar, pastor, por favor. Vamos abrir lá em João 3, a partir do verso 1. Quem for achando vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Amém. Amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. Só até aí. Quando Jesus dá esse direcionamento a Nicodemos, ele deixa muito claro que nós precisamos ser batizados, ser entregues, acertar a Jesus, mas ser batizado, morrer para nós, morrer para o mundo e viver para Cristo. Amém? Nós vamos ler lá em Romanos 6:4. Pode ir abrindo. Paulo vai falar sobre isso, sobre o batismo, sobre o morrer para o mundo e viver para Cristo, renascer com Cristo. Amém? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Quantos aqui foram sepultados com Cristo? Amém? E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Amém? Amém? Só esse verso. O batismo, ele é uma representação pública de que nós morremos para o mundo, não vivemos mais o mundo, afinal ninguém tem como voltar para o ventre da sua mãe. Mas é uma representação pública de que nós morremos para nós, não vivemos mais a nossa vida, mas vivemos para Cristo, vivemos para Ele. E igual está descrito, nós ressuscitamos com Ele. Amém? Essa é uma representação. Até o Pai, até Jesus, ele foi batizado também, para se cumprir a profecia. Não, se eu não me engano, é isso. É isso. É isso. E nós, da mesma forma, todos aqui, creio que todos já foram batizados. Todos aqui já se entregaram verdadeiramente para Cristo, reconheceram que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ali Nicodemos também era. Também era aquele cara que na época ele era mestre, era. Esqueci o nome agora. Fugiu. Oi? Não, ele era. Era o mestre. Ele era aquele que falava sobre a palavra de Deus na época. Naquela época. E ele também foi confrontado por Jesus, de certa forma ali. E mais à frente nós vamos falar um pouco sobre quando nós morremos para nós, para o mundo, nós voltamos, e então agora nós somos ressuscitados com Cristo e fazemos parte de um corpo. O corpo, que corpo é esse? O corpo somos nós. Nós somos o corpo. Amém? A partir desse momento, nós não somos mais um na terra, mas nós somos muitos juntos aqui em unidade, fortalecendo um ao outro, crescendo junto com uns com os outros, entendendo que eu não sei de tudo, mas eu tenho alguém que me ajuda nesse avanço dia após dia. E infelizmente, esse corpo foi banalizado. Esse corpo foi, de certa forma, realmente jogado para debaixo do tapete e abandonado. O corpo de Cristo. Jesus é o cabeça
Jesus é aquele que manda, que faz, que fala que nós temos que fazer, mas nós somos aqueles que fazemos. Então, nós somos o corpo. Tem como um corpo movimentar fora do seu corpo? Um membro se movimentar fora do seu corpo? Não tem como. Assim é na fé, assim como eu disse no início, essa ministração é para aqueles que já caminham com Cristo há muito tempo. E por um momento, o seu membro, você membro, parou de bater. Todo o nosso membro, né? A nossa mão, se você apertar forte, você vai sentir o coração pulsar na sua mão, no seu braço. Em qualquer parte que você apertar bem assim, você vai sentir o coração pulsar. Isso é uma ligação, o nosso corpo é totalmente interligado. Então não tem como eu estar fora e querendo participar do corpo. Afinal, há muitas pessoas que se esfriaram na fé por acharem que estão dentro, mas estão fora. Por achar que fazem parte do corpo, mas estão longe do corpo. Aqui, o Senhor ele nos relembra que nós fazemos parte de um corpo. Que nós fazemos parte de um todo. Amém? E como que nós podemos viver num todo? Agora a gente vai ler lá em Efésios 4. Só com o Espírito Santo nós podemos sim viver o que é verdadeiramente o corpo de Cristo. Amém? Vamos lá, Efésios 4. Nós vamos ler do 1 até o 6. Até o 6. Verso 1 até o verso 6. Amém? Quem for achando, dá glória a Deus, aleluia. No telão vale também. Amém? Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que viviam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam tudo o possível para se manter unidos no Espírito. Unidos na onde? Então, como que a gente pode viver como um corpo junto no ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, a qual está sobre todos e todos e em todos e vive por meio de todos. Amém? Quando falamos em Efésios sobre estarmos unidos no Espírito, é exatamente sobre isso, sobre viver juntos. Infelizmente, eu já me peguei dentro da igreja e distante do corpo. Já me peguei trabalhando na igreja, fazendo as coisas na igreja e distante do corpo. Mas como assim? Mas você estava trabalhando, você estava fazendo, você estava aqui, se abria e fechava a igreja. E como assim você está distante do corpo, sendo que você está trabalhando? Mas se eu estou longe do espírito, como é que eu faço parte do corpo? Se o corpo é espírito? Não tem como eu ser parte do corpo sem ser espírito. É sobre isso, é sobre viver o verdadeiro evangelho, sobre realmente ser espírito em todo tempo. O Senhor, assim como, né, semana passada, o Senhor nos deu uma pauladinha de leve. Ele pediu de nós uma semana de jejum, mais liderança. Uma semana de jejum, uma semana de entrega, uma semana de realmente renunciarmos o nosso corpo, matarmos a nossa carne e nos fortalecer, que possamos fortalecer no espírito, para que todos os acúmulos da nossa vida fossem mandados embora, em nome de Jesus. Sai para lá, em nome de Jesus. É sobre isso. E na sexta-feira nós viemos aqui e o Senhor falou, o Senhor ministrou, nós oramos, nos entregamos, nós entregamos esse jejum aqui juntos. E como que eu posso me tornar espírito sendo que eu não busco ser espírito? Se eu não mato a minha carne todos os dias para viver o que é realmente ser espírito, como é que eu vou querer me tornar espírito? Viver espiritualmente, né? Eu dou glória a Deus e aleluia que a igreja, quase 90% da igreja, entende o que é isso.
entende o mundo espiritual e sabe que não é brincadeira, que não é qualquer coisa, né? Eu vivo falando pra pastora, nossa, aconteceu tal coisa. Você vê que o mundo espiritual não é pra brincadeira, não é café com leite, né? É muito sério. E todos aqui entendem o quão importante é o reino espiritual. Só que mesmo nós entendemos, mesmo nós falando, mesmo nós caminhando com Deus há muito tempo, muitas vezes nós nos pegamos desligados do corpo, longe do espírito, deixando que a carne fale mais alto do que o espírito. Isso é em várias situações. Trânsito em casa, quem é pai e mãe, quem. Ixi, é em vários. Eu acho que não tem nenhuma professora aqui, né? Eu acho que quem é professora é pior ainda. Só misericórdia. Né, sogra? Só misericórdia. Porque é difícil. É difícil. Só que o Senhor, ele nos pede para em todo tempo sermos espírito, estarmos interligados com o Espírito Santo. Em todo tempo nós estarmos junto com ele para que ele direcione as nossas vidas. Amém? Só ele pode direcionar as nossas vidas. E como que ele vai direcionar a minha vida, sendo que eu tenho vivido mais corpo do que espírito? Não tem como, porque porque eu vou querer fazer as minhas vontades e vou esquecer que ele tem as vontades dele, que é primordial, né? É o primeiro, assim como é o dízimo, é a oferta, é as nossas vidas como oferta. Ele é o primeiro. Ele é aquele que dita o sim, o não, se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita. Ele é aquele que fala. E o mundo lá fora, infelizmente, diz que não, que eu tenho tudo é relativo. Então eu tenho a minha livre escolha. Infelizmente, ou felizmente, glória a Deus, que quando você entrega a sua vida verdadeira, verdadeiramente para Cristo, você não vive mais a sua vida. Você vive a vida que Cristo tem para você. A partir daquele momento, ele quem guerreia as suas guerras, ele quem carrega o seu fardo, a não ser que você queira carregar o seu fardo. Aí são coisas totalmente diferentes. Aí realmente você está se ausentando do corpo e querendo viver para você. Quando eu falei dessa ministração seria para nós que somos mais velhinhos na fé, estamos há mais tempo, é sobre isso. É sobre realmente viver o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas, os novos convertidos, eles vão vir com chama, com querendo pular do avesso, dar um mortal para Cristo e fazer, mas quem que vai sustentar aqueles que forem novos? Só aqueles que já caminham na fé há muito tempo e entendem o que é caminhar com Cristo. Entende o que é caminhar debaixo de Espírito. Então nessa noite, né, eu creio que o Senhor vai mandar sim, vai mandar muitas pessoas. Amém? Só que para ele mandar muitas pessoas, para que nós precisamos ter o quê? Discernimento. Nós precisamos ter o quê? Uma chama que não se apaga dentro de nós, uma chama que sempre está continuamente se avivando. Amém? Tudo nas nossas vidas acontece por um motivo. Isso é claro e é óbvio. Tudo é direção do Senhor a partir do momento que Ele conduz as nossas vidas. Tem coisas que nós fazemos, né? Já ouvi meme, já vi pessoas brincando que até decisões da nossa vida que a gente fala que é culpa, o resultado delas, né? É culpa do inimigo, mas não é, é culpa nossa. O inimigo fala, não tô nessa aí não, essa não é culpa minha não. A gente tenta dar, é, não é privilégio, é privilégio de certa forma. Não, privilégio pro inimigo. Vou falar privilégio, mas tem outra palavra que fugiu agora. Nós damos privilégio pro inimigo porque nossa vida tá dando tudo errado. Sendo que não é a verdade. Se nós vivemos por Espírito, por que que nossas decisões somos nós que tomamos e não o Espírito? Se o Senhor é quem vence as nossas batalhas, se Ele que luta por nós, por que que nós estamos tentando lutar com as nossas próprias mãos? Nós vamos nos cansar, nós vamos ser abatidos, e vamos mesmo. Por isso que muitas pessoas saem da igreja. Porque elas são abatidas, porque elas tentam carregar tudo com os próprios braços. E não é para isso que o Senhor me chamou. Não é para carregar um fardo que Ele não deu. Não é um fardo que Ele deu.
Não, nós estamos tentando carregar o fardo que é de Jesus. Como que eu vou carregar algo que é só ele que suporta? Se ele pede para nós todos os dias carregarmos a nossa cruz, você acha que a nossa cruz, pode ser comparada à cruz que o Senhor carregou? Não dá, porque ele carregou todos os nossos pecados. O meu pecado, o seu pecado, o pecado do seu irmão, o pecado até daquele que não é seu irmão em Cristo. Todos os pecados ele carregou. É impossível nós queremos carregar nas costas o fardo que é dele. Por isso que ele nos dá um fardo que nós possamos aguentar. Confesso para vocês, hoje, para mim está sendo muito difícil ministrar sobre. Até conversei com a pastora. Porque eu entendo que o reino espiritual não é brincadeira. Que o reino espiritual não é de qualquer forma, não é levado de qualquer forma. Não que eu esteja levando de qualquer forma, não é sobre isso. Não é isso que eu estou falando. Mas é entendendo que para muitas coisas nós precisamos sim ter discernimento, mas nunca ser desobedientes. Se o Senhor mandou, nós vai, a gente vai e faz. Se o Senhor mandou, a gente obedece. Amém? Agora nós vamos continuar lendo lá em João 3. A partir do verso 8. Agora nós vamos ler até o 15. Quem for achando vai dando glória a Deus, aleluia. Afinal, nós viemos para adorar Ele, amém? Amém? O vento sopra, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é o mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem em nosso testemunho? Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá nasceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Aqui o Senhor está falando com Nicodemos, é alguém que conhece a palavra, mas que está desligado da palavra. É aquele que vive ministrando sobre, mas não vive sobre. É aquele que fala sobre para as pessoas, mas não tem a consciência quão importante é aquilo que ele está ministrando. Ali, Jesus está mostrando que até mesmo aqueles que dizem servir o Pai, se não estiverem em espírito, não conhecem o Pai. Assim como eu disse, vida espiritual não é brincadeira. É. Eu vi 30 ministrações, umas 3 ministrações para falar sobre. E vida espiritual não é fácil. Não é algo bagunçado, entre aspas. A sua vida você comanda. A sua vida você pode até comandar lá fora, né? No mundo terreno. Mas se você não estiver ligado no espírito, você vai achar que tudo é terreno. Se você estiver ligado no espírito, se você não estiver ligado no espírito, você vai achar que até você, infelizmente, acontece, você bater o carro, é só terreno, não é espiritual. Eu, infelizmente, eu tive uma triste situação desse caso. Porque eu bati o carro e depois o senhor foi, né? Na hora você fica muito estressado e tal, mas assim, se contém, lida com a melhor forma possível e o senhor depois vem e ele explica. Ele nunca deixa você desamparado. Você, não, tô fazendo, tá acontecendo isso aqui, por quê, senhor? Calma que ele vai te responder. No tempo certo, a hora que você estiver pronto para escutar, aí você vai receber.
E ele falou, ele me mostrou o porquê. Porque ele estava me livrando da morte. Porque ele estava me livrando de algo pior. Então, em todo tempo, nós passamos por situações de livramento, nós passamos por situações de tristeza, mas em tudo o Senhor está nos conduzindo, a partir do momento que somos espírito. Não é fácil, não vou falar para vocês que é fácil. Lidar com coisas tristes ou com aquilo que sai da nossa alçada não é fácil. Mas às vezes, e na grande maioria delas, o Senhor quer tomar conta. De tudo o Senhor quer tomar conta. Só que ele precisa que nós sejamos espírito para que nós tenhamos comunhão com ele. Afinal, ele é espírito. No louvor, a gente ora, a gente louva, a gente adora. Para quê? Para chamar a ele a presença, para ele estar conosco, para adorar. Afinal, ele habita em meio aos louvores também. Então, tudo é espírito. Não adianta eu falar para vocês que não, vocês podem viver a vida que vocês quiserem lá e no final da situação vocês vão estar lá com o pai. Não é verdade. Eu vou estar falando uma mentira aqui. Você não pode viver a sua vida como você quer. Desculpa, é verdade. Não tem como. Você acha que. Eu creio que vocês não queriam estar cada um na sua caminha descansando, porque mesmo que amanhã seja feriado, é só uma emenda, né? Tem gente que vai trabalhar amanhã também. Então, em todo tempo, nós passamos por situações onde o Senhor ele testa se realmente nós estamos em espírito. Em todo tempo, nós passamos por provações para nós sermos aprovados, não sermos. Oh, peraí que eu não te conheço. Vou até marquei aqui o que a pastora Camila Barros disse. As pessoas se esqueceram como é viver pelo Espírito e dizem que Deus é tudo para elas, mas não procuram viver pelo Espírito. Ah, mas eu podia muito bem colocar aqui que eu escrevi isso, mas não é verdade, eu tô mentindo. Foi ela que escreveu, foi ela que falou. É sobre isso, é sobre entender que tudo é Espírito. Desde o nosso levantar até o nosso se deitar, tudo é Espírito. Desde quando nós acordamos de noite, de madrugada, né? Nossa, estranho, hoje eu não dormi legal, mano. Parece que eu tomei a surra a noite toda, parece que eu briguei a noite toda. Cara, provavelmente você brigou a noite toda, em espírito. Por isso que só aquele que é espírito entende as coisas que vêm do espírito. Porque ele entende que aonde ele entrar, né? Eu acho muito legal que eu ando com a gente caminha com o pastor Paulo, pastora Thalita há muito tempo. E nós só passamos por cada situação complicada. Onde nós vemos o reino espiritual, tipo assim, à sua frente ali, o ataque espiritual absurdo, né? Até falei, né, na sexta-feira, eu falei, nossa, é engraçado porque a gente vê lá as pessoas de outros lugares vivendo o reino espiritual, de outras nações, vivendo o reino espiritual tão, assim, a olho nu, que chega a ser até estranho. Fala, não, eles estão vivendo em outro planeta, só pode. Assim como eu disse também em outra ministração sobre Angola, lá o reino espiritual é absurdo. Lá ou você é crente ou você não é. Se você diz que é crente e não vive o verdadeiro evangelho, com certeza você é morto. E é isso, é sem massagem. Até a pastora falou de bruxo se levitar dentro da igreja e avançar até o pastor. Nossa, mas é tão distante isso. Não, gente. A gente é mais próximo do que a gente imagina. Só que a gente que não quer viver essas coisas. Ou até diz que quer, mas não procura viver. Ah, mas eu quero viver essas coisas e tal. Mas e aí, se você se dedica mais o tempo na terra do que o que as coisas espirituais, como é que você vai viver isso? Deus não vai fazer você passar por essas coisas para você ser morto, porque ele sabe, ele entende que essas coisas são muito, 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 muito sérias. Ele entende que essas coisas não são para brincadeira. Não adianta a gente querer brincar com o reino espiritual, sendo que não é brincadeira. Não é levado de qualquer forma. E o Senhor ele tem pedido da igreja, dessa igreja em questão, para viver um real, uma verdadeira igreja espiritual.
Eu dou glória a Deus, aleluia, que a Cris tá com a gente aqui. Porque a gente vê o que o Senhor faz através da vida dela, o Senhor fala com ela. É isso. É espírito. É viver pelo espírito. É viver buscando a santidade todos os dias. Ah, não, mas eu não escuto. Eu ainda me peguei com essa mesma situação. Nossa, mas eu não falo. Eu não falo em línguas. Tudo bem, eu sinto, tá? Desculpa, eu sinto. Eu não falo em línguas, eu não tenho visões, mas como é que eu vou ministrar sobre isso? Mas tudo é espírito. Não é só visões, não é só falar em línguas, tudo é espírito. Desde o trabalho ali nos bastidores, desde o trabalho que o André faz de mídia, tudo é espírito. Desde aquele que está na porta é espírito. Tenha dúvidas, se aquela pessoa, a pessoa que estiver na porta, não estiver em espírito, infelizmente vai chegar alguém que vai envergonhar a pessoa que estiver ali. E infelizmente acontece, porque eu já vi acontecer. Ah, mas não é assim que acontece. O pastor vai lá e ora, tal. Meu irmão, se a pessoa tá ali na porta, ele tem um propósito para estar ali. Se a pessoa tá tirando uma foto, ele tem um propósito para estar fazendo aquilo. Desde que todos estejam interligados em espírito. Por isso que é tão importante ter um ministério em intercessão. Um ministério de intercessão. Porque nós entendemos o quão é importante o, o agir do Senhor e quanto o quão é assim, de certa forma, balança as estruturas quando fala do reino espiritual. Porque é muito importante. A igreja tem que viver pelo Espírito, sim. Afinal, nós queremos que o Senhor se mova entre nós. E como que ele vai se mover entre nós se ele é Espírito? Só estando em Espírito. E o Senhor pede isso da igreja. Vivam pelo Espírito, vivam em Espírito, para que quando eu vier, vocês me reconheçam. Para quando eu estiver no meio de vocês, vocês escutem a minha voz. Para que quando eu estiver fazendo através da vida da Cauane que está ali atrás, vocês possam me ver fazendo ali. Para que quando vocês forem recebidos com um sorriso na porta, vocês possam ver Jesus através daquela pessoa. Só em espírito. Por isso que é condicional. Por isso que é condicional. Viver por espírito é condicional. Você vive se você quiser. Se você não quiser, infelizmente você vai estar se afastando do corpo e vivendo a sua vida. Então viva pelo espírito. Viva buscando a santidade dia após dia. Viva buscando Cristo todos os dias. Para que quando ele te chamar, você escute. Para que quando ele falar com você, você o ouça. Para que quando ele mandar você fazer alguma coisa, você faça, senão você vai sofrer retaliação. Vai sim, porque ele mandou, você não obedeceu porque você não quis. Então, em todo tempo, procure escutar o Pai, para que você não seja enganado pela voz do inimigo. Assim como disse o Josué na quinta-feira, o inimigo também sabe daquilo que você quer. Ele também sabe daquilo que você almeja ou sonha. Só que aí é de você discernir se é realmente o Espírito Santo ou é o inimigo. Se for o Espírito Santo, ele vai conduzir tudo para aquilo dar certo. Se for o inimigo, ele vai te conduzir tudo para tudo dar certo para você se afastar da igreja. Com certeza. Tenha dúvidas. Você vai ser aquele que é rico, quer ser muito rico e procura só dinheiro. Ele vai ser rico, vai ser muito rico, afinal é o fruto do trabalho dele. Mas aí, ele vai ter paz? Ele vai ter tranquilidade? Ele vai ter a segurança de que aquele que o levantou é realmente Cristo? Ou melhor, aquele que deu é realmente Cristo? Só aquele que vive pelo Espírito é capaz de discernir aquilo que acontece à nossa volta, à sua volta, né? Ao seu redor e também ao seu derredor. Nós já nos pegamos falando de coisas na sala de casa e, assim, absurdo a retaliação do lado de fora da janela. Nossa, mas acontece? Acontece. Nós tivemos dias de acampamento nesse ano, onde foi um tempo separado ali, que muita coisa aconteceu lá dentro.
E aqueles que viam, viram. Aqueles que sentiam, sentiram. Aqueles que se deixaram ser mudados, mudaram. E aqueles que não, não. Vazaram. Exatamente, vazaram. Porque é isso, porque o reino espiritual não é brincadeira. Quando você diz ser, você tem que ser. Se você não for, você vai se esfriar, você vai se afastar. Ah, mas é normal. Não, não é normal. Não tente achar que é normal algo que Deus não normaliza. Se Deus manda, você obedece. Se Deus manda você viver em espírito, vive em espírito. Se Deus manda você fazer, faça. Porque se você não fizer, parabéns. Porque vai ser complicado para você. Porque não é fácil. Né? A gente ouve, os antigos falam muito, né? Não, não há, do inimigo o Senhor te livra, mas de Deus ninguém te livra. Se ele mandou, obedece. Não adianta, se você não obedecer, você vai sofrer sim. E infelizmente é normal. Mas não que seja normal viver isso. Você tem uma escolha. Nessa noite Deus te dá uma escolha. Viva pelo Espírito ou viva longe do Espírito. Não tente viver todas essas duas coisas. Não seja morno. Porque aquele que é morno. Vamos ler lá então em Mateus 7. Mateus capítulo 7, verso 21. Vamos ler do 21 ao 23. Amém? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizei em seu nome, não expulsei demônios em seu nome, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Acho que está na NVT. Eu gosto da versão da NVT. Afastem de mim que eu não lhes conheço, em outras versões. Mas, nossa, mas eu aconteci na igreja, eu era pastor, eu cuidava de vidas, tal. Nossa, mas eu levei muitas vidas para o seu reino. Mas o Senhor quer uma intimidade particular com cada um. Por isso, nós precisamos viver em espírito. Porque Ele tem uma intimidade com cada um. Você pode até ajudar muitos a caminhar com Cristo. Mas se você não estiver caminhando com Cristo, eles sobem, você desce. Ah, mas eu não importa o que você faça na igreja, no reino igreja. Se você não tiver comunhão com o Pai, de nada vale. De nada vale você abrir e fechar a igreja. Você abrir, me chegar mexendo no som, ser o cara mais top no teclado, na guitarra, na bateria, no baixo, se você não tiver a presença. De nada vale. De nada vale você fazer tudo, tudo. E quando Deus te pedir algo, você dizer não. Ah, mas eu faço tudo. Poxa, eu disse não porque ele queria que eu fizesse alguma coisa. Eu faço tudo. Não importa. Ele quer de você tudo. Ele não quer uma coisa ou outra. Ele quer tudo. Para isso que nós precisamos viver pelo Espírito. Amém? Que hoje nós possamos sair daqui entendendo, tendo esse compromisso com o Senhor. Não é comigo, não é com o pastora Thalita, não é com os obreiros, diáconos, presbíteros, não é com ninguém, é com você mesmo. Afinal, isso é você e Deus. Afinal, você pode chegar na terça-feira e falar até em línguas. Mas se você não tiver a presença, de nada adianta.
Ah, mas eu posso chegar aqui no culto de oração e rodar do avesso aqui e acontecer. Se você não tiver a presença, de nada adianta. Você está mais atrapalhando do que edificando. De nada adianta. Precisa da presença. Precisa caminhar buscando a presença. Buscando Deus, buscando o Espírito de Deus. Afinal, é Ele que conduz todas as coisas. Amém? Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Lembra, no início a gente fez uma oração para que o Senhor viesse e falasse. Eu tenho certeza que Ele falou em algum momento da palavra com você, no seu particular, naquilo que você sente que você deixa ser afastado da presença porque você tem feito algo que não agrada o Senhor. Ah, mas eu faço tudo de bom, tudo de legal e tal, eu não falo, eu não minto, eu não peco, né, entre aspas, eu não peco, mas aquele que já disse que não peca já pecou. Aí, mas eu faço tudo, eu reconheço que eu sou falho, tal, mas em 6 dias da semana, você quer buscar o Senhor. Em 6 dias da semana você vive os 6 da sua vida do jeito que você quer e só no domingo você quer ser cristão. Não é sobre isso, é sobre os 7 dias ser cristão, viver Cristo. Ah, mas eu não falo, não falo palavrão, eu não faço e tal. Não importa, isso não importa. Você pode fazer tudo que você, assim, né? Você pode não falar palavrão, você pode não pecar contra o seu irmão, mas se você não estiver buscando a presença, você vai continuar vazio. Se você não buscar a presença, você vai continuar faltando algo para você. Porque o Senhor quer te completar. Há um vazio em nós que só o Senhor pode preencher. Não é com serviço, não é com tempo de dedicação em trabalho, não é falando para as pessoas que o Senhor, que Jesus te ama, mas agora é um particular com cada um. É o vazio que ele preenche. Então, nessa noite eu te peço, clama ao Senhor, Senhor, se há um espacinho aqui, ou um espação que o Senhor não preencheu, preencha. Esteja em minha vida, esteja falando comigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, nessa noite, ó Pai, nós nos colocamos em Tua presença, entendendo que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós não podemos nada se não for o Senhor, mas muito além disso, entendendo que sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não fazemos nada. Entendendo que longe de Ti nós somos apenas pó, somos apenas barro. E o Senhor nos pede para construir em nós um vaso de honra, construir em nós algo bonito aos olhos das pessoas. Então, ó Pai, faça nós de novo, mexe nas estruturas, busca lá no interior, tira de nós tudo que não provém de Ti, Pai. Assim como foi ministrado no louvor, Pai. Entre nos cômodos que nós já dizemos, Senhor, não entre. Senhor, assim como foi dito no louvor, adentra a todos os cômodos do nosso interior. Nós te damos total liberdade, total legalidade. Assim como nós cremos que o Senhor não invade nada e sim pede licença, nós te damos, Pai, pode entrar. Encha todos os espacinhos vazios em nós. Enche o nosso coração de Ti, enche a nossa mente de Ti, que possamos todos os dias falar daquilo que vivemos e mostrar para as outras pessoas que o Senhor é em nós. Que o Senhor, ó Pai, seja tudo em nossas vidas, Pai, nessa noite, ó Pai. Que cada um possa entender isso, Deus. Cada um possa clamar sobre isso. Clamar mais do Senhor, clamar mais da Tua presença. Senhor, ó Pai, nos encha, Deus. Não nos deixa vazio, Pai, é o que eu te peço. Nos encha da Tua presença. Nos encha do Teu Espírito, Pai. Que possamos ser cheios de Ti.
não para a nossa glória, não para o nosso louvor. Não é sobre isso. É sobre o Senhor, é sobre a presença que nos faz levantar todos os dias. É sobre a presença que nos faz caminhar todos os dias. Então, Pai, eu te peço, Deus, fale em nossas vidas. Ministra, Pai, os nossos corações. Muda, Pai, o nosso interior. Transforma as nossas vidas, Pai. Que na nossa boca possa sair apenas palavras de bênçãos, de unção, de discernimento de Deus. Senhor, Pai, que todos os dias nós possamos viver um dia após dia segundo a Tua palavra, segundo aquilo que o Senhor quer. Que todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo seja a conclusão daquilo que o Senhor já falou conosco a semana toda. Senhor, Pai, que possamos vir aqui no culto de domingo e entregarmos o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, porque o Senhor nos ministrou a semana inteira, porque o Senhor falou conosco a semana inteira, porque nós deixamos ser espírito a semana toda. Então, Pai, fala em nossos corações, Pai. Nos encha, Pai. Ministra, Pai, as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Se move no meio de nós, Senhor. Em nome de Jesus, continua a se mover no nosso meio, Pai. Nós precisamos estar ligados e alicerçados em Ti, para que nós sintamos o Teu Espírito Santo se mover, a Tua glória nos invadir, que nós sintamos, Senhor, o Teu Espírito falar conosco, mover o nosso ser em direção ao Teu propósito, em direção ao Teu querer, ao Teu chamado, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, aquele Pai que abandonou a sua fé, aonde havia apostasia, reacende a chama, Senhor, reacende a chama, Senhor, vem transformar, vem alinhar as coisas no seu interior, para que fluam rios de águas vivas novamente, Pai, aonde o rio está seco, Senhor, vem derramar das tuas águas e faça ser novamente fonte das tuas águas, fonte do teu Espírito, fonte de ti, Pai, em nome de Jesus. Move sobre as nossas vidas de uma maneira que nós sejamos, ó Deus, agente de milagres nessa terra. Quando nós abrimos a nossa boca, Senhor, o Senhor fale, o Senhor mova, onde nós colocarmos as nossas mãos, seja as tuas mãos de poder sendo colocadas, aonde nós adentrarmos, que a tua unção esteja, que os teus anjos venham nos guardar, nos proteger e caminhar conosco, lutar as guerras, que ambientes sejam mudados somente com a nossa presença. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós realmente andemos no teu espiritual, que não seja um fingimento, que não sejam coisas de momento, mas, Pai, que seja real diante da tua presença. Porque no nosso entendimento, talvez nós consigamos enganar um ou outro, nós consigamos até enganar líderes espirituais, homens espirituais, mas a ti ninguém engana. E o que mais importa é o que o Senhor pensa de nós, o que o Senhor sabe de nós, o que o Senhor conhece de nós, porque no grande dia, nós como seres humanos não conseguiremos levar ninguém conosco. Ou nós seremos salvos, ou nós seremos excluídos da tua salvação. É o Senhor quem vai chamar, é o Senhor quem vai abrir a porta, é o Senhor que vai dizer das nossas obras, da nossa entrega, aquele que pode e aquele que não pode adentrar no reino espiritual. A porta é estreita. Mesmo que homens sejam enganados aqui na terra, porque existem grandes nomes, grandes homens e mulheres enganando a multidões, Senhor. Mas o dia do juízo, Pai, é o Senhor que vai dizer: você entra no gozo do teu Senhor. Entra pelos portais eternos, entra. E para alguns que muitos acham aqui que são grandes, que são poderosos, que podem todas as coisas, o Senhor olhará e dirá assim: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Eis a frase que nós não queremos ouvir da tua boca, papai. Afasta-se de mim, pois eu não te conheço.
Mas, Senhor, eu abri a igreja, Senhor, eu limpei a igreja, Senhor, eu estava em todos os cultos, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu ministrava a tua palavra, Senhor, quantas almas foram ganhas através daquilo que eu disse? E o Senhor dizer assim, então, aquelas almas, muitas delas estão comigo, mas você não. Porque não é por obras. A fé se mostra pelas obras. Mas é pela fé, pelo conhecimento da palavra e pelo entendimento e obediência ao Senhor. Que nós estejamos ligados no Teu Espírito, Senhor, de uma maneira completa, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Alguém fala o horário para mim? Porque Pode se sentar um minuto em nome de Jesus. Você entende que o Senhor quer de nós uma igreja espiritual? Enquanto o presbítero estava ministrando, eu falei assim, pessoas viram o espiritual acontecer e foram confrontadas pelo Espírito de Deus, como o Senhor nos confronta todos os dias, porque todos os dias nós temos alguma coisa para mudar. Mas quando a gente chega para Jesus, a gente chega tão cheio de podridão, tão cheio de caraca, tão cheio de feridas, que o Senhor ele vem com um tratamento muitas vezes que ele quer logo ver você curado, é um bálsamo. Sabe quando você está muito machucado? Quem aqui já se feriu? Um machucado grande, foi no médico. Antes de ele te curar, o que ele faz? Ele raspa, ele limpa, ele tira a infecção, ele lava. E aquilo dói, não dói? Geralmente, quando nós chegamos para Jesus, é assim. E as pessoas, quando elas chegaram aqui e elas foram confrontadas no seu pecado, e elas sentiram que elas precisavam se livrar de coisas que elas carregavam durante muito tempo, o que nós ouvimos aqui, às vezes eu até orando por pessoas aqui, não foi? Não, eu não quero. Agora eu não quero. Isso eu não quero. E quando eu falei que elas vazaram, elas vazaram. E nós fomos chamados para ser uma igreja espiritual. E nós sempre dizemos que nós não vamos negociar isso nunca, independente de qualquer coisa. Coloca para mim 2 Coríntios 13, 5. Aleluia. 2 Coríntios 13, 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar alguma coisa que é nossa. Não, 13. Examinem-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Nós falamos esse versículo hoje, na reunião do apoio pastoral. Examine-se a você mesmo se você continua na fé. Ou se você está fazendo por fazer. Algo que eu preciso estar. Eu tenho que estar na igreja, porque eu tenho que servir a Deus. Porque eu tenho que dizimar. Porque eu tenho que ofertar. Porque eu tenho que fazer. Nós precisamos estar ligados totalmente na videira e examinar a nós mesmos para permanecermos com a chama acesa o tempo todo. Nós somos a base daquilo que Deus vai fazer aqui, em nome de Jesus. Nós somos a base. Não é à toa que quando ele vem para trazer conserto, nós estamos sempre em pequeno número. Porque nós precisamos examinar a nós mesmos como nós estamos diante de Deus. Se nós estamos percebendo a voz do Senhor. E aí, na sexta-feira, nós iniciamos os cultos de cura e libertação só com a liderança. Estavam alguns aqui. Nós demos esse início porque o Senhor nos ordenou fazer. Que o Senhor nos mandou fazer. E ele falou 3 semanas de jejum, foi a primeira semana, que era para tirar o acúmulo. Nós vamos iniciar a segunda semana amanhã. Então, quem quiser participar conosco, vai tirar uma refeição do dia, uma refeição, consagrar ao Senhor. E nessa semana, o Senhor já estava ministrando ao meu coração, é uma coisa que eu tenho clamado ao Senhor e perguntado para o Senhor, Senhor, por que, Pai? Por que a igreja enche
daqui a pouco vai embora. Por que as pessoas não querem conserto? Por que as pessoas não querem compromisso? Por que as pessoas não querem comprometimento? Porque seria muito fácil a gente passar a mão na cabeça do pecado, né? Passar a mão e falar assim, continua aí pecando. Não, mas fica aqui. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para trazer mudança na vida das pessoas. Do que adianta uma igreja cheia e na hora que Jesus voltar, ela continua cheia aqui embaixo? Não vale nada. Nós queremos levar pessoas para o céu. Por quê, Senhor? E aí o Senhor foi trazendo, primeiro vamos tirar os acúmulos. A primeira semana foi tirar os acúmulos. Aí o Senhor falou agora, preparados em jejum, vocês vão clamar por almas. Aí a Jaque me mandou, que a gente estava aqui em oração. E eu falei, alguém tem alguma coisa? O Senhor mostrou alguma coisa? Aí ela ficou bem quietinha, né? E me mandou no WhatsApp. Atos 10. E nós falamos por essa palavra esses dias. O que Atos 10 diz? A gente não vai ler tudo de novo, porque a gente, né? Fala sobre o centurião romano, Cornélio, que era um homem de Deus. Em algum momento ele conheceu a Deus, a palavra de Deus, e orava a esse Deus, o Deus supremo, o Deus eterno, o único Deus verdadeiro. E era um homem de um coração muito bom. E enquanto ele orava, ele teve uma visão, ele teve um êxtase no Senhor, aonde Deus lhe falou, olha, você vai em tal lugar, vai procurar Simão Pedro, porque ele vai lhe ensinar, ele vai lhe dirigir, ele vai mostrar para você o caminho correto, as coisas a se fazer. No mesmo momento, Simão Pedro estava em um lugar, na casa de Simão Curtidor, estava com fome. Enquanto preparavam a comida, ele foi ter um momento com Deus, e ali o Senhor faz descer um lençol cheio de répteis, quadrúpedes, ou seja, coisas que os judeus acham que é impuro. E ele fala, mata e come. Quem que falou para Pedro? Deus. O Espírito Santo. Falou para Pedro, mata e come. E Pedro fez o quê? Não, Senhor, de maneira nenhuma. Ele disse não para Deus. Foi o próprio Deus que falou, mata e come. Não tornais impuro o que eu santifiquei. E por 3 vezes ele teve essa visão. Logo depois, batem na porta procurando Pedro. E era o centurião romano que procurava Pedro. O porquê daquela visão? Deus dizendo para ele, não tornais impuro o que eu santifiquei. E nós falamos sobre essa palavra. Pessoas vão chegar aqui totalmente destruídas. Nós temos uma pessoa aqui na igreja que ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Eu amo muito a vida dela. Só que hoje ela está no mundo das drogas. Mas ela está sempre aqui. E todo mundo que vê ela aqui, quando me encontra, até me encontra na rua, fala assim, fulana tá lá? Cuidado! Ela até falou que vinha hoje. Já vou puxar a orelha dela. Cuidado! Porque olha, cuidado com ela. Por causa disso, por causa daquilo outro. Você já imaginou em quantas igrejas essa menina deve ter entrado? E as pessoas olharam para ela com olhar de julgamento. Porque viram ela bêbada na rua. Porque viram ela com o nariz cheio de pó. Porque sabem o que ela faz. Ou até mesmo o Tatão, que volta e meia tá aí, né? E nós vimos pessoas aqui dentro olhar para ele torto. E as pessoas não conseguem ficar perto dele. Nós vamos receber pessoas aqui destroçadas, destruídas. Pessoas aqui com casamentos detonados, com vida espiritual acabada. Pessoas que foram jogadas fora por outras igrejas, porque os líderes querem só os top, os mais bonitos. Se deixar, coloca na primeira fileira para ser filmado. Querem os mais lindos, os mais admirados, os mais abonados. Aqueles que têm aparência, porque precisa ter. Enquanto os pequenos do Senhor estão sendo deixados de lado. Mas essa igreja não vai ser assim, amém? Em nome de Jesus.
Quando o Senhor nos tornar grandes, nós conversamos sobre isso, e de repente o Senhor nos der possibilidade de ter aqui um grande ministro da palavra, vamos colocar aí uma Camila Barros, que entrega muitas coisas que nós vemos a presença do Espírito Santo ali. Aqui ninguém vai idolatrar uma pessoa dessas, porque a pessoa é igual a nós. E da mesma forma que nós amamos o pregador que está aqui em cima, nós temos que amar o pequenininho que está aí embaixo. Nessa segunda semana de jejum, nós vamos orar por almas, por vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, essa semana nós vamos orar por vidas, para que o Senhor mande as vidas que Ele quer. Porque se a gente olhar com os olhos humanos, Senhor, manda pessoas capacitadas para estar nos ministérios. Senhor, manda um ministério de louvor. Não que seja errado você orar, mas manda pessoas que já toquem. Porque ninguém quer ensinar. Ninguém quer ver começar. Já quer o negócio pronto, já quer aquela que canta, aquele que, embora glória a Deus, aleluia, nós temos aqui as que cantam, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Mas aquela super voz, nós vamos ensinar os pequenininhos. Nós vamos ter paciência com eles. Se errar lendo a palavra, não tem problema, irmão. Fique em paz, a gente está aqui para te ajudar. A gente não vai condenar. Se entrar aqui mal, cambaleando das pernas, senta, só não pode fazer bagunça, mas senta, ouve a palavra. Nós vamos amar da mesma forma, amém? Tanto cheirosinho como fedidinho. Em nome de Jesus, da mesma maneira, nós vamos orar por almas. E Deus vai começar a mandar as almas. Porque agora já é para nós estarmos preparados para cuidar dessas almas. Em nome de Jesus. Amém? Não olhar para eles com o olho torto. Ver eles crescendo e glorificar a Deus conforme eles forem crescendo no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Não tornem impuro o que Deus santificou. Todos nós aqui tínhamos uma podridão. Todos nós aqui fedíamos antes de chegar para Jesus. Nós não exalávamos um bom perfume. Para exalar um bom perfume, Deus precisou trabalhar na nossa vida. E se nós somos espirituais, nós temos que entender que Deus transforma toda e qualquer pessoa, assim como nos transformou. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos iniciar a segunda semana de jejum. Depois da terceira semana, nós vamos iniciar o jejum de Daniel. E se o Senhor mandou a gente fazer um jejum atrás do outro, então, querido, você é espiritual, você já entende. Se prepare. Se prepare. Quem aqui fez o jejum essa semana? Foi fácil? Quem aqui sentiu vontade de desanimar? Parar? Não é fácil, porque o reino espiritual está se movendo. Aí o inimigo tenta paralisar a gente de qualquer forma. Mas nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença. Eu coloco, Pai, os Teus filhos aqui agora. Aqueles que propuseram no seu coração estar fazendo o jejum, Senhor, conosco a partir de amanhã. Senhor, nós já entregamos todos os cultos dessa semana diante da Tua presença. O culto de quinta, o culto de sexta, o culto do próximo domingo. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti. Nós vamos iniciar setembro, Pai. Os eventos de setembro, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença. Que não seja só para a gente vir com a roupinha bonitinha, para vir cheirosinho aqui, mas que seja para a Tua glória ser manifesta. Pessoas aqui serem libertas, curadas, restauradas, em nome de Jesus. Que o Senhor mande as pessoas, Pai, para que elas sejam, Senhor, totalmente transformadas pela Tua glória e pelo Teu poder. Nos capacita a estar discipulando, cuidando, amando, acompanhando essas pessoas em nome de Jesus. Que o Senhor venha se mover no nosso meio de uma maneira tão grande, sobrenatural, que nós sintamos a Tua presença onde nós formos, Senhor. Se o Senhor quiser que nós falemos com alguém, pode mandar o recado que a gente entrega. Se o Senhor
Senhor quiser que a gente imponha as mãos sobre alguém, pode mandar que a gente imponha as mãos. Se o Senhor quiser que a gente liberte uma vida, pode mandar que a gente vai expulsar todo e qualquer demônio. Senhor, em nome de Jesus, nós somos seres espirituais, não andamos mais por vista, não andamos mais pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos, e nós cremos no teu poder e na autoridade que o Senhor coloca nas nossas mãos. Senhor, que nós estejamos prontos como um exército, em nome de Jesus, na linha de batalha, com o grande general à nossa frente, prontos para vencer as batalhas no teu nome, prontos para avançar no teu nome, prontos, Senhor, para render graças a ti por cada vitória que o Senhor nos dará. Sabemos que as batalhas não são fáceis, mas no Senhor nós já temos a vitória. Nós já entramos na batalha sabendo do final dela. Que nós não desistamos do caminho, que não haja desertores aqui, Pai, mas que em nome de Jesus nós marchemos passo a passo adiante daquilo que o Senhor nos chamou e propôs a fazer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o nome dele, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vira suas mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, e seja sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada coisa que é dos teus filhos, Senhor, material, em nome de Jesus, que o Senhor venha resplandecer a sua glória sobre cada um, Pai, em nome de Jesus, e todas as áreas dos teus filhos, com a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus, e todos digam: amém! Diga para o irmão que está do seu lado: você é espiritual, em nome de Jesus.